Oi, queridos do nono ano. Bom, a gente vai dar continuidade aos nossos estudos e hoje a gente está no capítulo 7 e vamos falar a respeito da industrialização e urbanização. Queridos, quando a gente fala a respeito desses dois termos, a gente tem que saber que um anda do lado do outro. Por exemplo, quando as primeiras indústrias começaram a se instalar em países subdesenvolvidos, isso provocou um rápido crescimento demográfico, crescimento da população. Então essas cidades, elas começaram a crescer, começou a gerar emprego, começou a desenvolver-se as vias de acesso, ou seja, uma sempre vai estar ligada em outra. E claro que uma cidade urbanizada, ela vai atrair cada vez mais indústrias, ok? Bora lá. Bom, sobre a questão da industrialização. No campo, ela impulsiona a modernização agrícola, concentrando terras e diminuindo a oferta de postos de trabalho e também de repulsão. O que acontece? Quando essa industrialização, essa tecnologia chegou no campo, aquele agricultor que não tinha noções de técnicas, que não tinha dinheiro, ele se viu sem emprego e teve a necessidade de fugir, de ir embora, para poder encontrar melhores condições locais onde ele pudesse de fato trabalhar. Já na cidade, aumenta a oferta de empregos e causa a melhoria da infraestrutura. É um fator de fato de atração. Enquanto essa industrialização no campo ela repulsa, na cidade ela atrai. Porque um trabalhador ele não precisa de um grau de instrução, ele não precisa de dinheiro para ter uma terra. Ele vai trabalhar do jeito que está, por mais que venha ser um trabalho exploratório, mas ele é aceito e de fato vai ter um salário, ok? Então a gente vai ver que essa industrialização nas grandes cidades, ela ocorreu de fato o êxodo rural, mas a gente tem uma diferença. Esse êxodo rural em países desenvolvidos, ele foi gradual, ele foi lento. Existe muito país desenvolvido que ainda assim a população ainda se concentra mais no campo do que na cidade. Porque aqui no Brasil, sinônimo de campo é sinônimo de local onde não é desenvolvido, local que não tem infraestrutura. Mas em países desenvolvidos não tem nada disso. Já em países subdesenvolvidos, essa migração, esse êxodo rural foi tão acelerado e foi tão rápido que gerou a questão das moradias em locais inadequados, as pessoas começaram a morar em morros, em favelas, em acostamentos. O número da violência aumentou bastante. As cidades começaram a ser infladas de pessoas rapidamente. Tudo isso provocou um desequilíbrio no planejamento das cidades. Por isso que existem hoje muitas cidades que não são planejadas adequadamente, o crescimento é muito rápido, há muita poluição, enfim. Baseado nisso, nós tivemos a urbanização, que é o aumento da população da cidade em relação ao campo. E aí, por mais que quando ocorre um êxodo rural rápido, vai causar danos e desequilíbrio ao planejamento da cidade, em contrapartida a gente vai ver que essas cidades elas vão gerar emprego, vão gerar renda, por mais que não venha ter as adequadas condições sanitárias necessárias, ok? Bom, essa urbanização ela resulta fundamentalmente da transferência das pessoas do campo para a cidade, a questão do êxodo rural que nós citamos. Assim, a ideia de urbanização ela está intimamente associada à concentração de pessoas em uma área restrita, a cidade, e na substituição da atividade primária agropecuária por serviços secundários, como indústria e terciários serviços. Pessoal, o que acontece? Existem locais e regiões onde a concentração populacional é muito alta, essa urbanização é muito alta. A gente pode pegar toda a área litorânea do Brasil. E a gente vai ver que lá onde ficam as cidades turísticas, onde vai ficar as cidades mais desenvolvidas, com tecnologia, com geração de emprego, com melhorias educacionais, porque houve de fato uma urbanização, uma concentração dessa população. E assim sendo, quando há concentração, vai haver o investimento de capital estrangeiro, vai haver o crescimento, desenvolvimento, ampliação de tecnologias, enfim. Entretanto, para se tratar de um processo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo o aumento da população urbana em relação à população rural. É nesse sentido, só ocorre urbanização quando o percentual de aumento da população urbana é superior ao da população rural. Em 1970, o Brasil ele conseguiu superar de fato
o número de pessoas que vivem na cidade ser maior do que vive no campo. Isso teve que ocorrer de maneira bem rápida, até mesmo devido à necessidade da população de melhores condições de vida. Então, elas migraram para esses grandes centros. Comumente, a gente ouve falar, principalmente as pessoas migraram para a região sul e sudeste. Certamente você tem parentes que moram na região de São Paulo, de Brasília ou Rio de Janeiro, principalmente São Paulo e Brasília. Ou seja, aqui no Nordeste, gente, quando Brasília tornou-se a capital, houve um inflar, uma migração interna muito rápida. As pessoas começaram a morar rapidamente em busca de emprego, ouviram que lá ia ser um local novo, ia ter muito emprego, ia ter um desenvolvimento muito grande. Então as pessoas elas foram embora rapidamente dessa região. Então, certamente você deve ter parentes que moram nesse local, que foi a partir da década de 70, 80, 90, ok? Bom, sobre essa urbanização, ela é um fenômeno recente. Apesar do processo de urbanização ter se iniciado com a Revolução Industrial, foi somente no século XX um fenômeno relativamente lento e circunscrito. Pessoal, o que acontece? Pós-Revolução Industrial, e a gente vai ver um fato desse na Inglaterra, quando começou a haver a política de cercamentos no campo, o que acontece? Esses trabalhadores, esses camponeses, eles foram para a cidade em busca de emprego. E aí foi o período que a Inglaterra ela tinha capital, ela tinha matéria-prima e agora tinha mão de obra. E aí começou esse processo de industrialização associado a essa urbanização. Então, querendo ou não, a mão de obra ela é essencial para o crescimento industrial. Aqui no Brasil, por exemplo, após o auge do período do café, já estava começando a questão da decadência do período do café, esses cafeicultores eles acumularam muito capital. Aqui havia muitos imigrantes europeus, então era um período excelente para que de fato começassem as primeiras indústrias, já que nós temos capital e também tínhamos mão de obra. Após a Segunda Guerra Mundial, esse fenômeno foi concluído nos países desenvolvidos e iniciado de maneira avassaladora em muitos países subdesenvolvidos. Na maioria dos países latino-americanos e em muitos países asiáticos, o continente africano até hoje é pouco urbanizado. O que acontece? Pós-Segunda Guerra Mundial, entre Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi de fato onde o mundo, principalmente países subdesenvolvidos, começaram a experimentar sobre essa industrialização. O continente africano ele ficou longe de tudo isso porque não havia capital, não havia desenvolvimento, não havia investimento. Ele estava vivendo ainda assim dependente de uma metrópole, ele estava ainda assim sendo bastante explorado, não conseguiu juntar capital. Logo, se não conseguiu ter capital, como que as indústrias conseguiriam se instalar nessa região? Entenderam? Bom, o que se percebe é que todos os países desenvolvidos, bem como alguns países de industrialização recente, apresentam altas taxas de urbanização. As maiores cidades do mundo, cidades tecnológicas, países avançados, países de uma tecnologia avançada e também onde possui locais bons para viver, onde possui moradias, emprego, não vai ter a taxa de desemprego alta, de violência alta, vão ser principalmente essas cidades situadas em países bem desenvolvidos, devido principalmente a essa taxa de urbanização ter ocorrido de maneira gradual, onde não houve um atropelo dos fatos, logo não havia uma carência em alguns setores, em algumas áreas. Com exceção da China e da Índia, as maiores populações do planeta e de industrialização recente, todos os países industrializados eles são urbanizados. Professora, por que com exceção da China e da Índia? O que acontece? A urbanização dessas duas nações, elas são bem recentes comparado com as anteriores. Logo, ocorreu de maneira rápida. Ou então acentuou-se principalmente a pobreza, acentuou-se a falta de saúde, a falta de educação, não ter um planejamento dessas cidades, aumentando o proliferamento das doenças, entre outros. Ou seja, a China e a Índia elas são referências mundialmente em indústrias, sim, mas em outros aspectos ainda são nações que ainda deixam bastante a desejar. Entretanto, há países que apresentam índices muito baixos de industrialização e outros que praticamente não dispõem de um parque industrial e mesmo assim são fortemente urbanizados. Isso ocorre pelo crescimento do terciário e a melhor infraestrutura.
Aí você pergunta, professora, mas a senhora não falou que a industrialização e a urbanização elas andam juntas? Sim. Aí aqui no texto está falando que tem países que não são industrializados, não tem parques industriais, indústrias instaladas. Mas de fato vai ter a questão de uma forte urbanização. Por quê? Devido ao comércio. O setor terciário crescente é o comércio, que vai vir e é proveniente de uma atividade industrial. Ou seja, pode não estar diretamente relacionado, mas indiretamente é o fator que tem levado a essa grande urbanização. Conclui-se que há dois conjuntos básicos de fatores que condicionam a urbanização. São os atrativos, que atraem, né, a população das cidades, e os repulsivos, que vai repelir essas pessoas do campo, forçando a ir para a cidade. Bom, a urbanização mais antiga está ligada em geral à primeira e à segunda revolução industrial. Fatores atrativos de urbanização, processo de industrialização em sentido amplo e transformações promovidas nas cidades pela indústria. A geração de oportunidades de emprego nos setores secundários e terciários com um salário em geral mais alto e uma qualidade na moradia e serviços. O que acontece? Esses países que estavam ligados à primeira revolução industrial e segunda, eles têm uma consolidação, diferentemente de países com uma industrialização mais recente. Então eles se consolidaram, eles ampliaram, teve desenvolvimento, teve uma transformação, teve um investimento, teve uma injeção desse capital, fazendo com que venham ser países referência em educação, referência em moradia, referência também em desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Por quê? Porque conseguiram consolidar-se em meio a isso, ok? Bom, algumas diferenças nesse processo de urbanização. Existem diferenças que são fundamentais no processo de urbanização de países, tanto desenvolvidos como subdesenvolvidos. E aí a gente vai relacionar alguns. Por exemplo, nos países desenvolvidos, a urbanização é mais antiga e ligada em geral à primeira e à segunda revolução industrial. Já nos subdesenvolvidos, é mais recente e especial após a segunda revolução. Então aqui eu vejo algo consolidado, algo de fato firmado, testado, aprovado, algo que ainda está se encontrando, no subdesenvolvido ainda está encontrando um meio para fazer dar certo, para que haja um crescimento da população, para que haja um crescimento econômico também, ok? Nos desenvolvidos, a urbanização é mais lenta, num período de tempo mais longo que possibilitou o espaço urbano se estruturar melhor. Como ocorreu de maneira gradativa, como eu falei anteriormente, esse espaço urbano, ele cresceu de maneira planejada, ele se organizou, tem locais onde cada área da indústria ela é amplamente desenvolvida e assim também não vai afetar tanto e ter tantos impactos no meio natural. Já nos países subdesenvolvidos, ocorreu de maneira acelerada e direcionada em muitos momentos para um número reduzido de cidades, o que gerou em alguns países a chamada macrocefalia urbana, o crescimento exagerado, o inchaço. É como se essas poucas cidades que tinham, elas incharam rapidamente porque a população desesperadamente foi atrás de emprego. Logo, eu não vou ter uma organização, logo eu não vou ter uma melhoria e nenhuma qualidade de vida para essa população. Já nos desenvolvidos, existe uma formação de rede urbana mais densa e interligada. Essas cidades elas estão interligadas. Há um desenvolvimento de ferrovias, um desenvolvimento dos portos, das rodovias, fazendo assim com que esse produto venha a ser escoado de maneira rapidamente interligada entre os países e as suas cidades. Já nos países subdesenvolvidos, a existência de uma rede urbana é bastante rarefeita e incompleta na maioria dos países. A gente não vê uma ligação, uma agilidade de uma cidade para outra. Isso vai dificultar tanto o crescimento das cidades, como também o transitar da população e das mercadorias. Bom, professora, mas só houve benefício, só houve avanços? Não, a gente vai ver muitos problemas urbanos. A intensa urbanização do país ela foi acompanhada pelo processo de metropolização, decorrência de grande concentração populacional em um número reduzido de grandes cidades. A expansão horizontal das cidades, o crescimento vai ser chamado de conurbação. Isso aqui é principalmente relacionado quando 2 ou 3 cidades crescem de tal maneira que eu não sei mais onde é o limite entre elas.
ok? Isso é apenas um conceito que a gente vai estar vendo melhor adiante. As cidades conurbadas, ou seja, juntas, muito próximas, elas vão enfrentar problemas como transporte, enchente, excesso de lixo, enfim. As regiões metropolitanas elas foram criadas com o objetivo de enfrentar as dificuldades decorrentes dessa conurbação, ou seja, essas regiões metropolitanas, que são regiões onde existem centros, grandes centros industriais, comerciais, onde há uma dependência da população a esses centros, logo vai ter uma tecnologia. Além desses problemas, as cidades brasileiras elas não conseguem absorver o grande volume de mão de obra do campo, gerando uma grande massa de subempregos e desempregados. O que acontece? Esse trabalhador que sai do campo, ele não consegue uma qualificação, ter um estudo, ter um curso relacionado. Então, ele não vai conseguir um emprego nessas grandes fábricas. Assim sendo, vai crescer muito o comércio informal e também esses subempregos que vai acabar gerando principalmente poluição, falta de moradia e a questão da falta de vão estar em locais onde não existe uma adequação sanitária adequada e com isso vai aumentar o número da violência, ok? Bom, a gente vai falar sobre a urbanização em alguns países. No Japão, por exemplo, ela chegou ao seu limite, estagnando o processo de êxodo rural. Ela cresceu de tal maneira no Japão que a população ela não migrou mais do campo para a cidade, concentrou-se mesmo. Lá no Japão, a gente vai ver um equilíbrio muito grande e também, de fato, grandes populações e grandes cidades onde a maioria está no campo. Durante a Segunda Guerra, houve uma retração populacional, que foi vencida rapidamente com o término do conflito. Ou seja, houve um barrar nesse crescimento, já que foi um país que foi extremamente afetado pela Segunda Guerra. Um dos principais fatores de crescimento urbano está na metrópole de Tóquio e Osaka. Foi a intensificação da industrialização, da base e química no pós-guerra. Ou seja, nesse período pós-guerra, houve uma concentração de capital e de desenvolvimento industrial nesses centros. O contingente populacional presente na megalópole determinou a transformação espacial por meio da criação de ilhas emersas artificiais. A gente sabe que o Japão é bem pequeno, em extensão territorial, é composto por 4 ilhas. Então, para que de fato tivesse parques industriais, crescimento industrial, foi necessária a criação de ilhas artificiais para tentar aumentar a questão do tamanho da extensão territorial desse país. Além das ilhas artificiais, ocorreu um processo de descentralização industrial, ou seja, não mais concentrar, mas agora separar, com a criação de novos tecnopolos fora dos centros tradicionais, ou seja, deixou de se concentrar em indústria, crescimento, tecnologia, somente uma área e expandir para as outras áreas do país. Já na China, a gente vai ver que também é um país que há uma grande ainda concentração, principalmente nas áreas rurais, e a gente vai ver de fato que se deu esse crescimento. Algumas das zonas de maior crescimento econômico nos últimos anos na China são chamadas das ZENs, que são Zonas Econômicas Espaciais, espalhadas pelo modelo de Hong Kong, que já era extremamente cosmopolita e desenvolvida. Elas foram criadas a partir da década de 70 com políticas de abertura econômica do líder Deng Xiaoping. É relevante colocar essas políticas econômicas em contexto. A experiência chinesa ela representa a maior erradicação da pobreza em tão curto de espaço de tempo da história da humanidade, como de acordo com o Banco Mundial, onde havia mais de 500 milhões de pessoas que saíram da pobreza, tendo reduzido o percentual da população vivendo em pobreza extrema. O que acontece? Esse líder, Deng Xiaoping, ele resolveu investir nessas zonas que ficam na área litorânea, na região sudoeste da China. O que acontece? Ele decidiu investir em portos para vender as mercadorias, vender muitas, exportar bastante. Então, como houve a abertura e a criação desses portos, essas zonas especiais econômicas, elas recebiam não só investimento chinês, mas elas também eram abertas para receber investimentos de capital externo. Então aí houve o crescimento, houve o ampliar da indústria e hoje a China é a segunda maior economia do mundo relacionado principalmente à industrialização.
Parte desse processo, as zonas econômicas chinesas apresentavam políticas diferenciadas com o objetivo de atrair investimento estrangeiro, com a redução de imposto, de tarifa, de barreiras, a possibilidade de estrangeiros abrirem empresas e instituições financeiras. Para ter uma ideia de sucesso dessa designação, essas ZENs, elas tinham cerca de 30 mil habitantes. Hoje tem mais de 10 milhões. Pessoal, essas ZENs foram essenciais para o crescimento chinês, principalmente porque a China era fechada, um país fechado durante muito tempo. Então, nessas áreas, eles recebiam capital externo e também indústrias que quisessem se instalar. Isso ia gerar mão de obra, ia atrair a população e ocasionar o crescimento, ok? Sobre a Índia. Sabe que China e Índia são as maiores populações do planeta. A aceleração do processo de urbanização na Índia é um fenômeno relativamente recente, que começou a ocorrer após a independência do país em 1947. A maior parte da população ela ainda está no campo, né? 30% dos habitantes que vivem nas zonas urbanas. A Índia, que abriga tanto a cidade de Mumbai, que é a segunda maior, e a terceira de Delhi, as maiores áreas urbanas do mundo, enfrenta desafios enormes com relação à urbanização. Finalmente, a maior área do mundo, Tóquio, no Japão, oferece muita inspiração. É uma mega cidade muito próspera que funciona como uma máquina bem lubrificada e nos ensina até mesmo a urbanização externa pode funcionar bem. Mas esses benefícios não seriam ser limitados a um pequeno grupo seleto. O que acontece? A população urbana na Índia é bem pequena, 30%, mas não deixa de ser algo que vem influenciar porque ela tem a segunda e a terceira maior cidade do mundo, devido até mesmo à concentração populacional. A indústria é bem forte, principalmente mão de obra, utiliza-se a Índia como uma mão de obra terceirizada. Grandes empresas americanas, elas têm ela vai ter a sua parte de montar, de industrializar, principalmente na Índia devido à mão de obra barata, que é o que ainda atrai muitas multinacionais. Bom, a nossa aula fica por aqui. Próxima aula, nós temos um novo conteúdo e nós vamos dar prosseguimento sobre esse conteúdo. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Até lá!